não posso deixar de agradecer muito este convite do ICUB novamente, a presença de vocês, especialmente aqueles que voltaram, né, às minhas palestras, né, que bom que não afugentei vocês nas outras, né. Esses convites são muito especiais, eu já disse nas outras vezes e digo de novo, né, não só por me colocar, né, em contato com a arte do meu país, né, eu estava pensando, pô, eu vim falar de música, vim falar de literatura, vim falar de cinema, né, e agora vou vir falar de quadrinho. Para mim isso é uma maravilha, uma oportunidade maravilhosa, porque ainda mais no momento que a gente está vivendo no Brasil, né, de ataques sistemáticos à cultura, né, aos artistas, né, poder me conectar com os artistas do meu país, né, nesses momentos e vir falar sobre eles para vocês é muito bom mesmo, é regenerador, assim, me fortalece, né. Mas esses convites são mais especiais por virem do Rafael e da Marina, né, que são pessoas muito queridas, pessoas que aqui em casa a gente quer estar sempre junto, né, e aí a gente acaba unindo o útil ao agradável, né, essa coisa mais acadêmica com o carinho que a gente sente, né, uns pelos outros, né, então fico muito feliz novamente de estar aqui e espero que vocês gostem. Eu vou começar já a compartilhar aqui a tela, vejam se vocês estão vendo aí, por favor. Estão vendo? Estão observando? Apareceu que começou. Agora sim. Sim, apareceu. Eu vou dar uma passadinha só para ver se está tudo ok. Tá passando aí? Tá passando. Eu sei que eu dei um pequeno spoiler, mas é só o primeiro slide, né? Só o primeiro slide. Os quadrinhos brasileiros do século XXI, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, que a gente tem que saber para começar a conversar sobre eles, é que eles são muito múltiplos, muito diversificados, e que a produção ela se espalha em diversas temáticas, em diversos estilos, em diversas possibilidades artísticas, né? Isso não começou do zero, né? Isso não começa, inclusive, no século XXI. Por isso eu trouxe rapidinho para a gente conversar alguns precedentes, né? E rapidinho mesmo, só para vocês terem uma noção de como que chega o quadrinho brasileiro, né? No século XXI, né? No ano de 2000, 2001, né? Que é uma virada ali de 99 para 2001 muito importante. E o que a gente tem basicamente, né? Antes disso, eu só vou mexer um pouquinho aqui na tela para eu poder ver vocês e ver o slide também. Pronto. O que a gente tem, né, são algumas fases distintas, né? Isso daqui eu adaptei de um trabalho excelente do Érico Assis, que tem um texto que resume as fases do quadrinho nacional, então eu adaptei, acrescentei uma coisa, eu botei alguma informação de outro lugar, né? Mas é basicamente essa organização do Érico Assis, que é um grande tradutor e crítico dos quadrinhos no Brasil, né? A gente tem a primeira fase do século XIX, que é esse sujeito aí, nessa foto amarelada. Quando a gente vê a foto, a gente sabe o século que ele vem, né? Não é o século XXI, obviamente, que é o Ângelo Agostini, né? É um dos grandes nomes do quadrinho brasileiro. O principal prêmio do quadrinho brasileiro se chama Ângelo Agostini, né? E ele, de uma certa maneira, ainda com o perfil do século XIX, organizou, né, o que seria a representação do primeiro quadrinho no Brasil. Depois a gente começa a ter os suplementos infantis, as revistas infantis, né, como o Tico Tico, né? Para algumas pessoas o quadrinho ainda hoje é muito relacionado à cultura infantil, infanto-juvenil. A gente vai ver hoje que não é, tá, gente? Que isso não é verdade, né? Mas alguns acontecimentos históricos, né, contribuem para isso, como é o caso desses suplementos infantis, que eram muito bons, né, mas eram direcionados para o público infantil. E aí, durante a década de 30 e 50, a gente tem um boom, né? A gente tem uma ampliação, né, desse tipo de quadrinho feito para crianças, né? Para o consumo das crianças. E aí, na década de 50, resumidamente, a gente tem um momento muito importante, que é uma editora, a Editora Abril, que se estabelece no mercado brasileiro, começa a licenciar personagens da Disney, da Marvel, da DC, que é o quadrinho mainstream, né? O quadrinho mais popular, o quadrinho de massa, né, em geral, né? E que aí, claro, quando chega esse tipo de produção no Brasil, aí o mercado de quadrinhos no Brasil ele começa a viver uma outra fase, porque começa a circular dinheiro, né? E esses quadrinhos são muito consumidos, inclusive o Pato Donald, o volume 1, vocês estão vendo ali, é um quadrinho que fez muito sucesso, até hoje as pessoas se estapeiam para conseguir ele, né? Querem ter essa edição, e aí a gente vive
uma espécie de paradigma, né, do que vão ser os quadrinhos brasileiros a seguir. Depois a gente tem... tá tudo certo com os slides, né, gente? Estão vendo bem? Sim? Depois a gente tem a Turma da Mônica, né, do Maurício de Souza, provavelmente, né, vocês conheçam, né, são personagens que estão pelo mundo todo, né? Isso também fortalece o mercado, e depois a gente vai ver como é que eles se reinventam no século XXI, né? E aí, correndo, né, ao lado, né, em paralelo com a Turma da Mônica, começam a surgir, durante a ditadura militar, uma série de autores que começam a usar os quadrinhos como uma forma de resistência. Então, a gente tem na foto ali o Enfield, né, que é um dos grandes nomes do quadrinho brasileiro. Não vamos falar dele hoje, porque ele ainda é o século passado, né? Mas é um dos grandes nomes de resistência na ditadura militar, né? E aí essa geração, né, da resistência, ela precede uma geração de quadrinhos no Brasil mais adultos, quadrinhos contestadores, quadrinhos... Ninguém quer perguntar, né? É só um barulho, só vazou alguma coisa aí, né? Tá, sem problema, sem problema. Se quiserem perguntar, podem me interromper à vontade, tá, gente? Eu esqueci de dizer isso antes, né? Se eu falar muito rápido, também me avise, mas eu tô me controlando. E aí surge nessa década, né, uma geração, que é uma geração muito importante. A maioria deles ainda faz quadrinho hoje, então eu vou deixar para falar depois como é que eles estão no século XXI, né? Como aquela revista Chiclete com Banana, ali à direita, né? Que são autores preocupados com fazer quadrinho adulto, quadrinho contestador, quadrinho contracultural, né? Aí a gente tem algumas condições para eu começar a conversa de hoje. Agora que eu vou começar mesmo a falar do que eu vim falar, né? A gente tem eu já comentei no cinema, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem a era Collor, né? Que é a presidência do Fernando Collor de Mello, né? No início dos anos 90, né? Que provocou uma estagnação econômica no Brasil, então o cinema parou de produzir filme, né? E isso teve um impacto nos quadrinhos também. Os quadrinhos deram uma retraída, né? A produção de quadrinhos ficou... o número de produções de quadrinhos começou a reduzir de tempos em tempos, né? E aí a gente viveu uma década de 90 um pouco precária, tinha quadrinho nacional em banca, coisas muito boas, inclusive, mas a gente vai ver uma revitalização do quadrinho em um momento que tem muita gente que chama a Era de Ouro, a segunda Era de Ouro do quadrinho brasileiro, a primeira seria lá na década de 60, né, 70, com muita publicação em banca, né, seria agora pós-internet e depois de uma série de incentivos, né, governamentais à cultura, especificamente aos quadrinhos, como eu já vou mostrar para vocês. Então, as editoras começam a confiar mais nos quadrinhos enquanto forma estética, né, não só forma de consumo, não só forma de massa, né. As livrarias começam a permitir que os quadrinhos entrem, né, nos seus territórios, até porque as bancas também começam a quebrar, né, isso a gente vai ver ao longo do século XXI, né, as bancas começam a perder, né, as condições que tinham na década de 90, né, e aí vai, nesse mesmo processo, olha como as coisas andaram juntas, quase que de uma maneira mágica, né, nesse mesmo processo, uma editora no Brasil, a Conrad, resolve apostar num quadrinho que estava sendo feito lá no outro lado do mundo, no Japão. E aí traz ali, como eu mostrei para vocês, o Dragon Ball, né, o Samurai X, né, que são quadrinhos também para um público infanto-juvenil, né, ou juvenil, mas que começaram a fidelizar leitores de quadrinho no Brasil. Isso foi importante para mostrar que quadrinho no Brasil vendia, e vendia muito bem, né, por sinal, né. Então, todos esses acontecimentos seguidos da fundação da editora Panini, que hoje é certamente a maior editora, né, de quadrinhos no Brasil, né, e que se estabelece aqui, hoje ela publica até a Turma da Mônica, né, que se estabelece aqui publicando, né, os super-heróis, né, DC e Marvel, a gente vive, né, vê um novo momento, né, do quadrinho brasileiro, diferente daquele que a gente conhecia anteriormente. E aí o governo, desde 97, começa a incentivar a cultura livresca nas escolas através do Programa Nacional Biblioteca na Escola. Isso a partir de 97. A partir de 2006, essa biblioteca começa a levar quadrinhos também para a escola. Isso foi muito importante porque os quadrinhos começaram a ter, né, essa outra fonte, né, de produção que era voltada para a leitura nas escolas. Então, aqui nesse slide, eu trouxe para vocês 3 exemplos. Um, que é uma adaptação do Ateneu, que é um grande romance brasileiro do século XIX, nas mãos do Marcelo Quintanilha, a gente já vai falar dele, né? Então, uma adaptação literária maravilhosa, essa adaptação é excelente. Tem muita adaptação literária fraca, né, ruim, mas essa é muito boa. Do lado tem a Turma do Pererê,
que é uma turma do artista Ziraldo, que é um dos grandes quadrinistas do Brasil. Então vejam que eu tenho uma adaptação literária de um clássico feito por um artista novo. Eu tenho a revitalização de um artista antigo, que é o Ziraldo, que é um artista que se popularizou décadas antes. E à direita ainda eu tenho a publicação de um quadrinho francês, Círio Pedrosa, que de uma certa maneira foge, né, dessas outras duas coordenadas, né, de uma adaptação de um clássico da literatura ou da presença de um grande nome brasileiro, né, mas não, um quadrinho estrangeiro que é traduzido pela Companhia das Letras, né, publicado pela Companhia das Letras e aí vai parar nas escolas, né. Então isso, de uma certa maneira, nos ajudou a compor um sistema novo nos quais os quadrinhos pudessem transitar. E aí já vou, né, falar, antes de terminar, já vou falar aqui que agora a gente está vivendo um momento de dissolução desse sistema, né? Os quadrinhos voltaram a enfrentar uma crise, como a crise generalizada da cultura no Brasil, né? Então, esse momento que começa aqui, que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa hora aí que a gente vai ficar junto, já começa a se desajustar, já começa a sofrer uma série de ataques, já começa a enfrentar uma série de dificuldades de produção. Mas aí a gente já vai chegar lá. Para começar a falar dos nomes, então, porque eu estou falando só do mercado, né, do sistema de produção, mas quem são as pessoas que fazem o quadrinho brasileiro do século XXI? Alguns desses nomes já estavam no século XX, que é o caso do Lourenço Mutarelli. Para muita gente, é o melhor quadrinista do Brasil, certamente é um dos melhores quadrinistas, né, do país. O Lourenço Mutarelli, ele é marcado por uma estética, por um quadrinho que se diferencia do quadrinho mais popular do início da década de 90, que era um quadrinho mais bem-humorado, né, ou mais galhofeiro, né, um quadrinho que fazia graça, né, que buscava fazer rir. E o Lourenço Mutarelli, ele vem com um quadrinho mais sombrio, pesado, com uma densidade psicológica muito grande, com uma espécie de um pessimismo, daquela filosofia desencantada, né, que influencia alguns autores, né, em todos os lugares do mundo, né. O Lourenço Mutarelli, ele traz essa influência dentro de um sistema cultural mais marcado pelo humor, né? E começa a renovar aquele que vai ser o quadrinho brasileiro do século XXI, ali no finalzinho do século XX, na década de 90 ainda, né? Além disso, o Lourenço Mutarelli, ele vai trazer para dentro do seu trabalho com quadrinhos uma série de referências literárias, né, que alguns autores já tinham usado antes, mas no Lourenço Mutarelli isso vai ser algo essencial para entender a literatura dele. Não é à toa que hoje o Lourenço Mutarelli, ele não faz mais quadrinhos, ele faz literatura, ele parou de fazer quadrinhos completamente, né, ele deu esse trânsito, né, para a literatura, e também influenciado por uma série de referências culturais, das mais sofisticadas às mais populares, né, que também vai marcar o quadrinho dele de uma maneira diferente. Então vejam as capas e os nomes dos quadrinhos dele, que vocês têm uma ideia, né? Tipo Desgraçados, Transubstanciação, depois ele lançou o Eu Te Amo, Lucimar, que eu acho uma obra-prima do quadrinho brasileiro. E aí agora essas obras todas foram reunidas numa edição super bonita, que é essa edição capa preta. Alguns quadrinhos eu trouxe aqui para mostrar para vocês, mas esse eu acho que eu não peguei, porque eu não consegui. Vocês devem estar vendo aqui atrás, né? Que alguns quadrinhos ali estão caindo, porque eu tirei algumas coisas para mostrar para vocês. Nesse quadrinho capa preta, a gente viu a reunião desses primeiros trabalhos do Lourenço Mutarelli, mas o que eu quero comentar com vocês aqui é esse trabalho, Diomedes, uma obra-prima do quadrinho brasileiro, um dos melhores quadrinhos já feitos aqui, com certeza, e que narra a história do detetive Diomedes. Ela é uma trilogia em 4 partes, tá, gente? Assim que ele chama. Porque ele fez em 4 partes, porque a última parte ele teve que dividir em 2. Eram para ser 3, né? E aí esse detetive, que é um fracassado, é o antidetetive norte-americano, ele não consegue resolver nenhum caso, ele não consegue decifrar nenhum enigma, mas ele acaba se colocando no meio de uma trama cheia de reviravoltas por conta do desaparecimento de um mágico, né, que ele vai ter que investigar. E aí ele vai se envolver com um monte de gente, uma mais louca do que a outra, vai parar em Portugal no final, enfim. O Diomedes, ele vai ter que passar por uma série de situações, muitas cômicas, né, mas muitas delas dramáticas, e aí é como se ele reinterpretasse esse típico personagem norte-americano, né, de fora, com um toque de brasilidade, com um toque, né, da cultura brasileira. Aqui a gente tem algumas páginas do Diomedes, eu acho essa composição do Mutarelli incrível para vocês perceberem, né, como que esses autores trabalham a página, né. A gente tem do lado, né, uma manifestação super efêmera, né, fantástica, né? E aí na direita a gente tem a realidade do
do Diomedes, né? Esse lugar sujo, né? Pesado, carregado, e ele está dizendo assim, eu não sei se vocês conseguem ler, se aceitarmos a mágica como sendo a verdade, então ela deixará de ser, né? Então esse é o mundo desencantado do Lourenço Mutarelli, né? Esse é o mundo em que as coisas elas se corroem, né, de dentro para fora, né? Os próprios valores eles não existem por muito tempo, né? Porque tudo é muito complexo e geralmente essa complexidade leva a algum tipo de fracasso, né? Algum tipo de desaproveitamento, né, das coisas, né? Eu quero chamar a atenção também para essas 2 páginas ainda do Diomedes. À esquerda, uma composição maravilhosa do Lourenço, né? Vejam que ele está filmando aquela estrutura, aquela construção, né? E aí, aos poucos, essa construção, né, nos seus elementos circulares, né, vai se transformando no olho do Diomedes, ou seja, ele vai aos poucos, o Mutarelli vai introjetando essa realidade externa, né, dentro do sujeito, e aí ele ganha o primeiro plano, a gente vê o rosto dele, ou seja, a gente tem a presença, né, do seu conflito psicológico, né, no momento em que ele está olhando para essa cena, né, e aí a câmera no caso, né, o ângulo, né, do quadrinho, às vezes a gente fala câmera, é até errado, porque, né, câmera é um dispositivo do cinema, né, mas o ângulo, a perspectiva vai se afastando, né, e aí a gente vê ele por essa janela de fora, mostrando, né, enfim, todo o processo de proximidade e afastamento dessa psicologia que o trabalho, que o Lourenço nessa obra ele revela, né? Então percebo que só com ícones do desenho, e esse a gente lê os recordatórios, se a gente lê o texto ali, ele está falando de coisas muito profundas em relação a ele, né? Mas eu não preciso nem ler, né? O texto ele vai complementar isso, né? Vai trazer outras informações, mas se eu vejo a imagem, eu já estou entendendo o que esse sujeito está sentindo, né? Então, Lourenço Mutarelli ele é um autor que tem essa capacidade de contar com o quadrinho, né? com os elementos próprios do quadrinho, né? Da quadrinização e do desenho. E aí, à esquerda, tem uma cena maravilhosa, que é uma cena mais de ação, né? Que ele vai ter que enfrentar uns sujeitos numa caminhonete, e aí percebam a qualidade narrativa do Mutarelli, né? Ele saca a arma, aí a caminhonete vem, né, na sua direção, e aí, no último instante, né, ele sofre, né, o impacto que não chega a acontecer, né? E essa cena também é muito importante, que eu não sei se vocês conseguem ver ali embaixo, embaixo do primeiro quadro, que ele bota Paradise Nevada, de Bob Newhart e John Cale, que seria a trilha sonora da história. Então, veja como o Mutarelli está preocupado em contar essa narrativa, utilizando o máximo de elementos possível, né? Ele permitiu que uma geração inteira se preocupasse com esses detalhes, né, para contar um quadrinho, né? Então essa cena aqui, se a gente conhece a música, ela tem um outro ritmo, que é o ritmo da música, né? Tem gente que nem percebe, né, esses contatos, né? Então, por essa qualidade gráfica, por essa qualidade de desenho e de narrativa, né, por essas referências todas, é que o Lourenço Mutarelli é um nome essencial na virada do século XX para o século XXI. Um outro nome muito importante, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou não estão entendendo alguma coisa, podem falar, tá, gente? Fiquem à vontade. Fala, Boa Cláudia. noite. Boa noite. Iba a falar para você, se você quiser trocar da tela para ampliar, para apresentação. Foi? Sim, agora sim. Muito obrigado, Obrigada. Cláudia. Eu não tinha percebido. Para mim estava normal aqui, estava tudo certo. Obrigado, obrigado. Fica mais pequeno. Eu vou voltar aqui, ó, rapidinho, para vocês verem melhor, né? Essas aqui, ó. Ah, mas agora acertamos. Que bom, porque a próxima eu quero que vocês vejam bem. A próxima cena. Né? Desculpa, gente, não tinha me ligado. Um outro nome muito importante dessa virada, né, que é a passagem do século XX para o século XXI, é o Marcelo Quintanilha, é um autor que vive hoje na Espanha. Ele já ganhou tudo que é prêmio que vocês possam imaginar, inclusive ele ganhou o Angoulême, que é o mais importante prêmio de quadrinho do mundo, junto com o Eisner nos Estados Unidos, né? E a obra dele é marcada por conseguir representar o cotidiano das cidades brasileiras, em todos os seus níveis, né, nos mais centrais aos mais marginais, com uma autenticidade e com uma densidade psicológica, assim como o Mutarelli, é que o Mutarelli é mais existencialista, né? O Marcelo Quintanilha se preocupa um pouco mais com o cotidiano, né? E de uma maneira que nunca tinha sido vista antes. Então a gente tem aqui alguns quadrinhos do Quintanilha. O Quintanilha, ele tem uma capacidade também em comum de traduzir a oralidade no quadrinho. Então, se vocês quiserem pegar as nuances da fala brasileira num autor de quadrinhos,
leiam o Quintanilha, procurem as obras do Quintanilha, que vocês não vão se arrepender. Ele já tem tudo publicado em espanhol, que ele mora na Espanha, né? Mas eu acho interessante ler em português para pegar, né, essas nuances, né, próprias da língua portuguesa. Mas vocês encontram em espanhol, porque tem coisa que ele publicou junto, em espanhol e em português. E além disso, o Quintanilha, ele traz um desenho que tem uma influência naturalista, né, realista, né, muito presente. A gente olha para as figuras dele e consegue traçar, né, relações com a anatomia, com as figuras reais, né? Mas, apesar disso, ele tem um trabalho de quadrinização, de como dispor os quadros na página, e aos pouquinhos eu vou chamando a atenção de vocês para isso, né, para quem não tem costume de ler quadrinho, né, é muito importante a maneira como eu vou colocar os quadros na página, pensar, né, o que vai ter dentro de quadrinho. O Quintanilha certamente é um dos autores mais preocupados com isso. Aqui nós temos duas cenas, esse daqui eu trouxe aqui para mostrar para vocês, duas cenas desse, que é o último quadrinho dele, Luz de Niterói, ó. Ó que bonita edição, ó, capa dura, essas edições vêm vindo caprichada aqui no Brasil, ó. Esse daqui é o Luz de Niterói. E aí nós temos a história é um sujeito, é um jogador de futebol, ele tem que ir para concentração, porque ele vai ter um jogo muito importante no dia seguinte. Certo? Esse é o mote. Só que ele resolve pescar com um amigo dele. É um amigo dele que tem um problema, uma espécie de uma corcunda, assim, ele tem alguma má formação nas costas, né? Isso, já vou explicar por que eu estou dizendo isso, né? E ele vai pescar com o cara. E aí, olha o que o Quintanilha faz. O Quintanilha, ele é um mestre de manipular o tempo, de pegar um pequeno instante, transformar esse instante numa coisa maior, num instante maior. O cara mergulha, olha ali, acompanhem comigo ali na página. Mergulha, e aí ele vai brincando com o tamanho dos quadros, ó, o quadro do centro ele é maior, ou seja, ele abre o tempo, né, para que a gente veja essa narrativa acontecer de forma mais distendida, né, mais demorada. Depois ele encurta o tempo de novo, os quadros ficam pequenininhos, ó, estão acompanhando ali, e aí, ó, a partir desse mergulho, o sujeito começa a lembrar das histórias da família dele, das histórias que aconteceram com ele antes. Então, olha só, o mergulho... Chegou a Luna. Chegou a presença confirmadíssima, né, na palestra. Então, como eu estava dizendo, o mergulho na água acaba se transformando no mergulho nas memórias desse sujeito, na psicologia desse sujeito. Descer na água é descer para dentro de si, né? É descer dentro da sua própria consciência. E ele começa a lembrar as histórias do pai, isso é muito influenciado pela vida do pai, do Marcelo Quintanilha, que era jogador de futebol, e aí no final da cena, olha lá, ó, na virada de um quadro para o outro, ele sai da água, ele bota a cabeça para fora da água, e aí no final do quadro ele mergulha de novo, ó, o início da página ele saindo e o final da página ele descendo. Isso é muito inteligente, gente, isso é um quadrinista que tem noção de como desenvolver, como usar a página, na parte de cima da página, ele sobe e na parte de baixo da página ele desce, ele mergulha. E aí a narrativa ela vai se desenvolvendo, ó, ele vai lembrando, tem aquele close ali, ó, na cara dele, né, para mostrar que ele está completamente contaminado pelas suas lembranças, pelo seu mundo interior. E aí a gente começa a apavorar, porque parece que ele vai morrer, parece que não vai dar tempo dele voltar. E aí a gente fica desesperado. Isso eu cortei aqui, tá, gente? Essa sequência ela é muito maior. São páginas e páginas dele mergulhando, querendo subir, lembrando da vida, e a gente vai morrer, por isso que ele está lembrando da vida, e ele vai subindo. Aí tem essa página preta no meio, ó, que a gente pensa, morreu, né? Morreu, página preta, morreu. E aí, olha a página final, que, uau, né? Quando ele volta, assim, aí uma página inteira para ele sair da água. E a gente, quando está lendo o quadrinho, a gente respira junto com ele. A gente fala, ai, graças a Deus sobreviveu a criatura, né? Está viva, né? Então, essa já é uma das sequências mais maravilhosas do quadrinho brasileiro. Já é uma das sequências mais bonitas, mais bem... Alguém quer falar? Pode falar. Acho que não, né? Acho que foi só... Acho que não, né? Tá, eu vou continuar. Se quiserem... Não, foi uma interferência de um microfone que estava ligado e já desliguei. Tá bom, sem problema. Se quiserem, podem falar. E aí vejam, essa cena ela é toda, para a gente terminar o Quintanilha aí para os outros, né? Essa cena, para os outros e para as outras, né? Essa cena ela é toda marcada pelo elemento da água, né? Da submersão da água. E aí ele vai sair da água e aí vem uma tempestade. Lembre que ele tem que chegar na Terra porque ele tem concentração para jogar no outro dia.
Então ele não pode ficar no mar muito tempo. Ele foi irresponsável, inclusive, por ir pescar. Ele não devia ter ido pescar. E aí vem um temporal e o amigo dele começam a se preocupar e o amigo dele começa a dizer assim, ó, eu te falei pra gente não ir pra água, te falei pra gente não ir pescar, olha a chuvarada que tá vindo. E aí, essa cena aqui, ó, olhem o jogo de formas da água, da chuva caindo, e eles começam a discutir, aí a chuva vai diluindo, né, a forma deles, ó, a chuva vai contaminando as figuras, né, porque eles estão num momento de tensão muito grande, e aí o jogador olha pro amigo no final e diz, tu é um aleijado, né, tu é um sujeito que não serve para nada, seu aleijado, aí olha ali o final da cena, né. E aí o resto do quadrinho, eu não vou contar para quem quiser ler, tá, gente? Mas o resto do quadrinho é ele lidando com a culpa de ter dito isso pro amigo, né? De ter chamado... Ele se arrepende na mesma hora. Sabe aquelas coisas que a gente fala e fala sem pensar e logo se arrepende? É isso que acontece. Mas olha como o Quintanilha, ele trabalha de novo com o elemento da água, agora a chuva, né, que escorre, para mostrar a densidade psicológica desses personagens, né? Por isso que o Quintanilha também é um grande autor, né? É um grande mestre do quadrinho nacional, porque ele tem essa complexidade. E, em geral, quando a gente lê quadrinho, a gente não dá muita bola para isso. Às vezes é até por isso que a gente diz que não gosta de quadrinho, né? Ah, não gosta de história em quadrinho. Que a gente não percebe essas nuances de sofisticação que só as histórias em quadrinho têm, né? Às vezes a gente lê só os balão. Tem muito aluno meu que às vezes diz que está começando a ler quadrinho e só lê o balão para saber o que está contando a história. Não, gente, tem que, né? Tem que ver como que a imagem está me trazendo elementos, porque é na imagem, junto com o texto, né, na associação, ou no caso de um quadrinho mudo, né, só na imagem, né, que a complexidade da história ela se revela. É aí que a gente entende, né, do que esses autores estão falando, né. Bom, passando adiante aqui, outra marca do quadrinho nacional do século XXI é o número de editoras publicando quadrinho nacional. As editoras percebem rapidamente que vale a pena publicar quadrinho nacional e, o mais importante, publicar todo tipo de quadrinho nacional. Então, as editoras começam a investir em quadrinho de terror, quadrinho de ação, quadrinho de ficção científica, quadrinho de costumes, né? Quadrinho de preocupação mais psicológica, como é o caso do Quintanilha, né? E aí a gente vive realmente quase que um momento de ouro, assim, em que a gente tem muita versatilidade, muita diversidade, né? E aí, uma outra coisa que acontece, eu já vou explicar melhor, a gente começa a ter pessoas diferentes publicando quadrinho, não só o homem branco de 30, 40 anos, né? Ou mais velho, né? A gente começa a ter muitas mulheres publicando quadrinhos, né? Negros publicando quadrinhos, né? A comunidade LGBTQ publicando quadrinhos, né? Isso, de uma certa maneira, muda, né, o cenário e mostra que o momento do século XXI é diferente de todos os outros. Alguns quadrinhos importantes eu vou falar rapidinho, tá? Esses eu vou falar rapidinho. O Mesmo Delivery de 2008 é um quadrinho do Rafael Grampá, que começou uma leva... Eu mostrei para vocês aqui, né, o Quintanilha, ó, capa dura, ó que acabamento bonito, ó, desse quadrinho, ó, né? Isso daqui, mais ou menos, esse tratamento bonito para o quadrinho brasileiro, começa mais ou menos aí com o Mesmo Delivery. Por quê? Porque o Rafael Grampá veio com um quadrinho que tinha uma pegada moderna, muito parecida com um quadrinho norte-americano feito na época, né? Tem muita gente que compara ele com o cinema do Quentin Tarantino, por exemplo, né? Sabe aquela estética moderna, violenta, carregada de referências pop, né? Referências populares, né? E que às vezes não tem uma história muito desenvolvida, né? Mas que tem um estilo visual muito interessante. Visualmente é muito interessante. Inclusive, o Rafael Grampá se envolveu numa polêmica porque ele inventou de dizer que ele tinha pavimentado o quadrinho nacional, ele tinha aberto as portas do novo quadrinho nacional. O que não é verdade, né? O quadrinho nacional ele tem várias origens, não só ele, né? Mas ele sim foi um autor importante, e aí vocês vão entender nessas duas páginas aqui, ó, são duas páginas do Mesmo Delivery, né? São dois caminhoneiros que vão entregar uma carga, né? A gente não sabe que carga é essa, mas a gente aos poucos vai descobrindo que eles são duas pessoas muito violentas, pessoas ligadas ao submundo, né? À marginalidade. E aí tem um momento que um dos caminhoneiros se revela que é esse, ó. E aí percebam que ele dá
um salto, né? E aí ele vira no ar, vocês estão vendo aí, né? Vira no ar, e aí vai dando um close na boca do cara que ele tá atacando, e a gente vê a espada entrando pelas costas, assim. É a única imagem mais violenta que eu vou mostrar, tá, gente? Os sensíveis não se preocupem, tá? É que essa eu tinha que mostrar, porque essa imagem, na época, essa imagem, na época, ela quase era considerado o que o quadrinho brasileiro tinha que ser daqui para frente, né? De lá para frente, né? Tipo, isso é o quadrinho brasileiro. Muito estilo, muita imagem e antenado com essa estética, né? Mais adequada com a cultura norte-americana, né? Então, essa é uma cena... Pergunta, o que são pode falar. As letras da imagem, é o que estão dizendo os personagens? Não, nesse caso, as letras é uma música, é a letra de uma música que está coordenando, conduzindo, coreografando a cena. Ela não tem fala dos personagens nenhuma. Lembra que o Mutarelli botou lá no quadrinho dele, né? Uma trilha musical? O Grampá está fazendo a mesma coisa, só que mais estilizado, porque as letras ali, elas acompanham o movimento, né? Então é para a gente ler no ritmo da música, se a gente conhece a música, né? Mas não é o que eles estão dizendo. E tá bom de ver, gente? Vocês estão conseguindo ver as imagens bem? Nesse tamanho? Tá? Só uma observação aqui. Pode falar. Algumas não sei se eu tô falando bobagem, mas a letra eu acho que é de A Little Less Conversation, do Elvis Presley. Provavelmente, porque esse personagem, ele tem um tupete inspirado no Elvis Presley, então deve ser. É que eu não lembro... Foi caminhoneiro, né? O Elvis Presley foi caminhoneiro. Sim. Não, e ele fala, eu quero ser o Elvis, ele tem um tupetinho, ó, podem ver ali que ele tem um tupetinho. Ó. Isso tem. E deve ser, então, eu não lembro se é exatamente essa, melhor, mas deve ser, porque tem tudo a ver com a história. A little less conversation, a little more action, tá aparecendo aqui. Deve ser, sim. E que faz referência a isso também, né? Menos claro, conversa, a hora que ele ataca. E eles têm um diálogo, bem aqueles diálogos tipo Quentin Tarantino sobre o Elvis, quem era o Elvis. Eles têm uma parte que eles estão no caminhão e conversando sobre isso. Então é base para a história, né? Mais alguém? Eu acho que foi muito criticado por isso, né? Porque são muito fortes a imagem. Ele nem foi tão criticado, o Cláudio, ele nem foi tão criticado pela imagem ser forte, porque a gente já tinha no quadrinho brasileiro coisa muito pior, inclusive. Ele foi mais criticado porque isso atualmente, teve uns meses atrás aí, ele disse que se não fosse ele, eu nem sei se ele quis dizer isso, às vezes é coisa que o jornalista recorta, né? Mas deu a impressão que ele estava dizendo que se não fosse ele, não tinha quadrinho brasileiro no século XXI, entendeu? Que não é verdade. Aí eu não sei se ele foi mal interpretado, ou se ele disse mesmo, né? Mas ele é um nome muito importante. E hoje, uma outra importância dele é que ele conseguiu migrar para o quadrinho norte-americano. Hoje ele desenha o Batman, por exemplo. Ele é desenhista do Batman, né? Então ele foi um cara que realmente fez a carreira dele nos quadrinhos e hoje é um grande nome do quadrinho mundial, assim. Ele fez quadrinho com Frank Miller, que é um grande roteirista do Batman, né? Enfim, o Grampá, mas ele entrou nessa polêmica, eu não podia deixar de contar para vocês, né, que ele teve essa discussão aí com os nomes da área, né. Aí, desculpa te interromper de novo, mas lembrando isso que tu estavas falando desse quadrinho e de ser violento, né, que a Cláudia estava falando, como o brasileiro é muito consumidor de mangá, né? Também. E como o Tarantino, que como tu comparou, que influenciou muito esse escritor. Sim. Também o próprio Tarantino tem muita referência no mangá. O Kill Bill é muito tem, com certeza. A violência estilizada, né? A violência, ela quase não tem profundidade. No mesmo Delivery não tem nenhuma profundidade, tá, gente? Nenhuma. Ela é uma história que é bonita visualmente, mas ela não diz nada, né? Porque é isso, é só violência pela violência, é só firula, né? Mas percebam que essa página à direita, ela é uma aula de perspectiva, realmente, né? Ela é muito competente, né? O cara pula, aí a gente vê ele de cima para baixo, aí a gente vê o rosto da pessoa que está fugindo, e imaginem conseguir... E aí a gente vai vendo um close, né? E aí no final a gente tem aquela porrada ali, né? Da espada, né?
Então, é muito interessante a maneira como ele compôs, né, a cena, né? Mas o que conta o mesmo delivery? É isso, né? É um sujeito que vai se envolver numa trama de violência, né? De morte, né? Mas realmente, o mangá, ele tem, apesar do mangá também ser uma cultura diversa, né? Ele, no Brasil, ele se fortaleceu muito nessa cultura da violência, como bem a Marina falou, é isso aí, né? E a gente tem influência até hoje também dessa vertente do mangá, né? Numa outra linha completamente diferente, os gêmeos, né, Gabriel Bá e Fábio Moon, a gente não sabe o que acontece no Brasil, tem um monte de gêmeo fazendo quadrinho, um monte, assim, toda geração tem uns 2, 3 irmãos gêmeos fazendo quadrinho, e os da vez é o Gabriel Bá e o Fábio Moon, que fizeram esse quadrinho Day Tripper, que eles lançaram nos Estados Unidos, e agora eu não lembro se eles lançaram conjuntamente nos Estados Unidos e no Brasil, ou se eles lançaram primeiro lá e em seguida lançaram aqui, mas foi nos Estados Unidos foi um sucesso, eles inclusive ganharam o prêmio Eisner, né, que é um prêmio super importante, e conta a história desse sujeito que está manchado de sangue aí, que é o Brás, inspirado no Brás Cubas, do Machado de Assis. Ele escreve obituários, ele trabalha escrevendo obituários, então essas primeiras imagens que a gente vê em preto e branco, quase em preto e branco, né, uma cor mais desfocada, né, mais opaca, são os obituários que ele fez para a morte de algumas pessoas, e aí a gente está lendo os obituários, de repente vê ele, e aí aqui ó, embaixo, ó, não sei se vocês percebem ali no último quadrinho da primeira página, tem uma marquinha de sangue, ó. Então ele vai contando os obituários dos outros para contar a morte dele. Essa é a primeira página do quadrinho, tá, gente? Eu não estou dando nenhum spoiler, tá? E aí quando abre, ele está ensanguentado, e realmente a gente descobre no primeiro momento do quadrinho que ele vai morrer. E aí a gente começa o segundo capítulo e ele está vivo. E ele morre de novo no segundo capítulo. E aí começa o terceiro com ele vivo. E ele vai morrer de novo numa outra fase da vida dele. Então, os gêmeos, eles usam a narrativa desse escritor de obituários, que morre várias vezes, para fazer um relato belíssimo, poético, maravilhoso, sobre as várias mortes que toda pessoa vive para conseguir se constituir enquanto um ser humano completo, né? Então, é maravilhoso porque eles vão mexendo nas fases, né, do Brás, né, trabalhando com as fases do Brás. Uma hora ele é guri, outra hora ele é mais velho, outra hora ele já tem filhos, né, outra hora ele está recém na faculdade, né, e ele vai morrendo de mortes distintas. E para o quadrinho essas mortes são reais, mas nós temos que compor, né, lutando contra essas mortes. Olha que coisa linda, gente. Lutando contra essas mortes que o quadrinho nos narra, a gente tem que compor a vida, como viveu esse sujeito chamado Brás. O Brás Cubas Machado de Assis também conta a sua história morto, né, por isso o nome, né, e aí a gente tem que recompor a vida desse Brás falecido tantas vezes. E aí termina com o diálogo dele com o pai dele, que aí é uma coisa maravilhosa. Se puderem ler esse quadrinho do Fábio Moon, leiam, e aí, e do Gabriel Bá, e aí os gêmeos, eles permitiram a articulação de tudo aquilo que já fazia o Quintanilha, de tudo aquilo que já fazia o Mutarelli, que eu comentei antes, que é levar quadrinho a sério, né? Mostrar como um quadrinho pode contar uma história complexa, tão complexa quanto a literatura, tão complexa quanto o cinema, né? Só que dá uma dimensão muito maior, porque esse quadrinho virou um fenômeno, gente. Esse quadrinho vendeu um monte. Eu nem sei em que edição que está essa história. Isso é importante, né? O Mutarelli nunca vendeu muito, por exemplo. O Mutarelli trocava as histórias dele pelo aluguel. Ele botava a história pro editor dele. Eu não tô exagerando, tá? O Mutarelli dava a história pro editor dele e o editor dava o dinheiro do aluguel pro Mutarelli. Era assim que eles faziam. E aí, nessa geração, os caras já começam a ganhar o mundo mesmo, que o Moon e o Bá vão publicar muito nos Estados Unidos, em inglês. Não sei se vocês viram aquela série da Netflix, a Umbrella Academy. Conhecem? Umbrella Academy é uma série que entrou na Netflix há pouco tempo, já está na segunda temporada. Ela é desenhada pelo Gabriel, por exemplo. Essa série, o quadrinho em que inspirou a série é desenhado pelo Gabriel. Então, só para vocês terem uma ideia do alcance desses autores, né? Vamos adiante aqui. Eles fizeram essa adaptação do Dois Irmãos, mas eu vou pular para dar tempo de falar mais, tá, gente? Rafael Coutinho. Esse eu adoro, eu até trouxe aqui para vocês. Cadê o Rafael Coutinho aqui, meu Deus do céu? Agora eu já pego aqui, que é um autor muito importante por vários... Tô pegando aqui, ó, meu beijo adolescente, ó, vou mostrar para vocês. É um autor importante por vários motivos. Ele lançou esse quadrinho chamado Cachalote com o escritor Daniel Galera, um escritor aqui do sul do país, né? Mas ele é do sul do país, mas ele tem uma projeção nacional já.
E aí Daniel Galera escreveu a história e o Coutinho desenhou. E essa história que está aí no slide, tá? Vocês podem ler. A história de um astro de cinema, a história de um playboy, de um escultor, um sujeito que tem um fetiche específico lá que eu não vou contar, e um escritor que está com problemas na profissão. São essas várias histórias no mesmo quadrinho e elas nunca se encontram dentro da narrativa, mas elas têm uma série de relações que a gente tem que estabelecer. Então, por que esse quadrinho é importante? Primeiro, porque foi um nome da literatura se rendendo ao roteiro de quadrinho, né? E segundo, porque mostrou como um quadrinho no Brasil podia ser complexo o suficiente para contar a história de vários personagens diferenciados, né? Com muita profundidade também. Esse é um quadrinho lindíssimo, tá, gente? Eu trouxe algumas cenas aqui para vocês verem. Ó. Olha a arte desse quadrinho, olha a arte do Rafael Coutinho, né? O cara é um mestre mesmo, ele é todo em preto e branco, né? E ele é um mestre da narrativa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu quero falar dessas outras obras do Rafael Coutinho. O Beijo Adolescente, que foi republicado. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho do Beijo Adolescente, uma edição enorme, ó. Olha que coisa linda. É muito bonito, ele merece, né? Merece essa edição aqui, ó. Né? E aí, além do Beijo Adolescente, que eu já vou comentar, o Rafael Coutinho lançou a revista Baiacu, ó, que é essa revista aqui, que é uma revista que misturou um monte de gente do quadrinho nacional. Colocou a Laerte, que inclusive teve uma reformulação na sua carreira no século XXI, eu vou falar depois. Colocou o Angeli, né, que são dois autores veteranos, mas aí botou junto desses dois nomes veteranos aí que vocês estão vendo, um monte de gente nova. Eu botei alguns nomes ali no lado, o Fábio Zimes, o Rafael Sica, e aí fizeram essa publicação aqui, ó, com um monte de histórias totalmente distintas, mulher publicando, homem publicando, história mais subjetiva, história mais engraçada, e aí foi quase um atestado de que o quadrinho nacional estava muito bem, né? Isso ainda foi no momento ali, né, dos governos do Michel Temer, né? Foi naquele momento que o quadrinho ainda vinha, né, colhendo uma série de frutos, né, da produção, né? Mas antes disso, o Rafael Coutinho tinha feito o Beijo Adolescente. Olha que coisa linda essas páginas, gente. O Beijo Adolescente é a história mais juvenil do Rafael Coutinho, ainda que adulto consiga ler com prazer, porque ela é uma história que tem as suas nuances, né? Nós temos um mundo em que os adolescentes eles têm superpoderes. Essa é a ideia, tá? Quando eles se tornam adultos, eles perdem os superpoderes. Então as marcas patrocinam eles. É quase como se fosse a cultura do YouTube hoje em dia, né? Desses influencers jovens. Mas isso antes da cultura do influencer, tá, gente? Que o Beijo Adolescente é de 2011, por ali, né? E aí, o mundo desse quadrinho é contado em preto e branco. Os adultos são todos preto e brancos. Olha ali como é que funciona. E os adolescentes são a única coisa colorida desse mundo. Que é uma metáfora, né? Para a vida da adolescência, para a energia da adolescência, né? Para a força que os adolescentes têm. Então, é uma aula de composição, é uma aula de coloração, é uma aula de disposição dos desenhos na página. Olha essa página do meio, né? Eu tenho a cidade e eu tenho os personagens dialogando em quadros coloridos no meio da cidade. É como se a presença desses adolescentes colocassem cor nesse cenário, né? Colocassem cor nesse ambiente, né? O Rafael Coutinho é um monstro, assim, é um mestre do novo quadrinho brasileiro, e ele ajudou muito a gente também a levar o quadrinho brasileiro a sério. Por Rafael Coutinho, o quadrinho brasileiro ele deveria já estar num estatuto de grande arte há muito tempo, e não está, né? O quadrinho brasileiro sofre muito preconceito ainda no Brasil, e esses são alguns projetos que ele fez nesse sentido, né? Agora eu vou falar de alguns mais rapidinho, tá, gente? Se eu correr muito, ou se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem, tá? É que é para dar tempo de eu chegar nos outros depois. Esse quadrinho Achados e Perdidos foi o primeiro quadrinho feito no Catarse, no Brasil. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, né? Deve ter, né? Tem algo parecido aí no Uruguai? Deve ter, né? Porque o Catarse é brasileiro, né? Não? Que eu saiba, não. Saiba, não. Tá, então vou explicar um pouquinho melhor. São lugares em que as pessoas elas colocam a sua obra, né? Vou fazer um quadrinho chamado Achados e Perdidos, e aí ele é mais ou menos assim. Aí coloca algumas páginas do quadrinho ali, né? Diz o que vai contar a história, e aí as pessoas pagam antecipadamente, né? O cara fala, eu preciso de 20 mil para fazer meu quadrinho. Se eu conseguir 20 mil, eu faço. Aí as pessoas vão pagando antecipadamente, paga R$50,
R$100, cada um paga o que tem, né? E aí, quando chega no 20 mil, se chegar no 20 mil, tem um tempo, né, específico, né? Se chegar no 20 mil dentro daquele tempo, a pessoa publica o quadrinho e manda para as pessoas que financiaram, para as pessoas que apoiaram. O Catarse provavelmente é o lugar que mais publica quadrinho no Brasil hoje. E essa foi a primeira campanha bem sucedida, então é um quadrinho muito importante. A história, ela também é infanto-juvenil, de um guri que vê um buraco aparecer na barriga, que é para uma metáfora, né, dos conflitos, né, das aflições da passagem da pré-adolescência para a adolescência, né? E um buraco negro abre na barriga dele e começa a crescer, crescer, crescer. E aí um amigo dele, aqui tem algumas páginas, ó, um amigo dele resolve entrar para ver o que tem na barriga dele, o que tem dentro do buraco dele. Então é um quadrinho, né, cativante, né? É um quadrinho leve, sem muita preocupação, mas é muito bonitinho, muito bem desenhadinho, né? E foi importante porque foi o primeiro Catarse cumprido no Brasil. No Brasil, a gente tem um monte de festival de quadrinho que foi crescendo, 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 até que hoje em dia a gente tem uma Comic Con, né? A gente tem uma Comic Con no Brasil, que é uma das maiores do mundo, e é a Comic Con que mais tem quadrinista do mundo, é a nossa, é a que recebe mais quadrinista por ano, é o que eles chamam de Artist Alley, né? Que é o beco dos artistas, né? O vale dos artistas, onde fica um monte de quadrinista dando autógrafo, vendendo, né? O nosso é o maior do mundo, e isso ajudou também a fortalecer o mercado, né? Agora com a pandemia ninguém sabe o que vai fazer, né, gente? Porque a gente não pode ter eventos desse tamanho mais, né? E é nesses eventos que muitos dos autores, muitos dos artistas ganhavam seu dinheiro, vendiam as suas coisas, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu quero chamar a atenção, não é para a Comic Con e o Festival de Belo Horizonte, são eventos importantes, mas eu quero chamar a atenção para a Perifacon, uma Comic Con feita nas periferias, né? Ou seja, para a comunidade mais pobre, né? Para a comunidade negra, né? Para a comunidade que não tem acesso ao centro, que não pode pagar por um ingresso mais caro, e se pode pagar, não tem condições de frequentar um lugar desses, né? Em que as praças de alimentação são muito caras, né? O transporte é muito caro. Então surge a Perifacon para levar quadrinhos até as comunidades mais precárias, né, menos favorecidas, né, e também para visibilizar os artistas dessas comunidades. Então tem quadrinista no morro, tem quadrinista nas favelas, né? Tem muita gente fazendo quadrinho, né, nesses lugares. Então vamos ver o que eles estão fazendo. Né? E além da Perifacon, o Brasil hoje tem a sua PocCon, que é gente, isso é um milagre, que é um evento todo voltado para a comunidade LGBT, né? Ou seja, artistas que tratam com temáticas, né, dessa natureza, mas que também se identificam, né, performam a sua sexualidade dentro, né, das coordenadas, né, das comunidades LGBTQ, em qualquer aspecto, né, qualquer uma dessas letrinhas aí da sigla, né, organizado pelo Mário. Pode falar, melhor, por favor. Desculpa, que eu acho que de repente seria importante a gente explicar para o pessoal o que é POC. Ah, sim, sim. Da onde vem, né? O POC é uma gíria, né? É uma gíria, uma expressão, né, vinculada à comunidade LGBTQ, que até onde eu sei significa algo muito bom, né? Algo que tá na onda, né? É isso, né, melhor? Tem isso, mas a origem do POC é aquele homossexual que era muito criticado no início, sim. Criticado, que é o escandaloso, isso. o afeminado, o que se veste de mulher, exatamente. E que era muito criticado. Fora, sempre foi o público mais criticado, né? Para quem está de fora e dentro da comunidade LGBTQ também, né? E que hoje em dia são reconhecidos porque sempre estiveram na linha de frente, conquistaram todos os direitos que conquistaram hoje, sempre foi por esse pessoal. Por isso que antes era uma palavra, significava pão com ovo, né? Porque era pobre, escandalosa e tinha esse estereótipo. E agora... Muito extravagante. Sim. Extravagante. Isso aí. Essa é uma das palavras. E aí, com esse reconhecimento, começou a ter essa conotação que foi a que tu falou, que é de coisa boa. Né? Isso. Eu tinha esquecido do histórico. Muito obrigado, Marina. Porque, claro, até lendo, né? Porque eu acompanho muito o Mário Cedra, já vou mostrar algumas dos trabalhos dele. Houve um processo, justamente um processo de ressignificação, de tornar esse termo, né, o POC, né,
um termo de afirmação da comunidade. E aí vocês podem ver ali os kits, né? Eles fizeram o kit gay da PocCon, né? Que é para trazer, né, as cores do movimento, né? Que o kit gay foi uma coisa que o Bolsonaro inventou, né? E aí tudo muito colorido, né? Tudo muito cheguei, como a gente fala aqui também, né? Esse processo de afirmação de uma coisa que é positiva, né? Que é boa, né? Mas muito obrigado, porque eu ia esquecer, melhor, como eu ia dar uma corridinha aqui, eu ia passar batido no histórico do termo, né? E é isso aí mesmo, né? Muito obrigado. E aí o Mário César, só voltando aqui, ó, que eu passar aqui, esse sujeito aí, que publicou pelo Catarse, pelo financiamento coletivo, a obra Bendita Cura, que é a história de um jovem que se descobre homossexual, e aí ele vai passar por todos... Bom, as capas já mostram ali que o negócio é barra pesadíssima, né? Ele vai passar por todos os problemas que alguém nessa condição passaria num país como o Brasil, sendo criado por uma família extremamente religiosa. Então, praticamente todos os capítulos desse quadrinho já são antológicos. Praticamente todos os capítulos desse quadrinho já entraram para a história do quadrinho brasileiro. Mas eu trouxe um exemplo, no momento em que o padre, ao qual a mãe desse menino, né, com quem a mãe desse menino vai se consultar, ele diz que ela tem que bater nele para ele virar homem. Né? Algo muito comum no Brasil, muito comum. A gente vê isso em toda rua brasileira, tem um caso como esse. Né? E aí a mãe pega o chinelo, olha para o marido e fala, mas será que isso vai funcionar mesmo? Não, vai. O padre falou, dá-lhe que funciona. E aí olha o que o Mário César faz. A gente tem ali no final do quadrinho a primeira chinelada, aí eu tenho 2 quadrinhos maiores, né? Estão acompanhando ali. Depois eu tenho 3 quadrinhos maiores. Aí eu tenho 4 quadrinhos. E esses quadrinhos, eles vão se sucedendo, e aumentando. E a página, isso na teoria dos quadrinhos, a gente chama de densidade. Quanto mais quadro na página, mais densa ela é. Nos cria um efeito de angústia muito grande. Porque a gente está vendo todos os quadros ao mesmo tempo, mas a gente precisa ver que eles são fragmentados, que cada quadro é um quadro, né? Então isso cria uma ideia de densidade, de profundidade, e nesse caso, como é uma cena dramática, né, de violência, e da maneira como a gente sente essa violência, essa criança que está sendo violentada, muito grande. E aí ele vai terminar, obviamente, num quadro maior de página inteira, em que o que sobra é a condição dessa criança, né, que foi extremamente violentada por conta da sua sexualidade. Notem que todas as mulheres desse quadrinho, elas vestem rosa, todos os homens vestem azul, com exceção do protagonista, que veste as 2 cores, porque ele está tendo que lidar com essa dupla identidade, digamos assim, que não é dupla coisa nenhuma, né? Mas o Mário César, que é homossexual, né, tá mostrando isso para nós, e o chinelo é azul, porque é a marca, né, do homem, né, a marca do patriarcado, né, a marca desse instrumento de repressão nessa criança. Esse quadrinho, assim, ó, claro que eu estou dizendo isso no sentido de representatividade de narrativa, né? Esse quadrinho é uma maravilha no sentido de que ele nos leva a perceber essas questões, e como eu disse, eu trouxe uma das tantas sequências impressionantes e de uma qualidade técnica, narrativa, acima da média, que é o que acontece aí, né? Quanto tempo temos, gente, que eu estou sem relógio aqui? Agora não sei. Eu tenho uma São 9 pergunta. horas. Tá, já vou encerrando. Eu tenho Pode falar, Uma Cláudia. pergunta, Cláudia. Ela, quando ela tem o chinelo na mão, ela indica uma anterior página que ela faz uma comparação com o cavalo Chicago, pode ser, que está o menino com na anterior. Ah, esse daqui? Isso é. Sim. Pode ser por isso que a família de atrás oprime. Isso. Ele usa, o Mário César usa muitos desses símbolos. Se vocês jogarem na internet Mário César, Bendita Cura, vão vir outros, né? Tem uma cena, por exemplo, que ele está como se fosse Jesus Cristo no Calvário, segurando o símbolo ali, né? Que é o mesmo símbolo daquela crucificação, né? Da primeira página, né? Então ele usa vários elementos, né? Que são considerados icônicos para representar as violências que ele sofre por conta de ser homossexual. Tem outro que ele se coloca amarrado com um prato de comida na frente e só um espaço para ele olhar para a rua, assim. Então, isso não aconteceu com ele, mas é uma maneira dele simbolizar como ele está preso, né, àquele ambiente único, né, aquelas convenções, né, únicas, né? Certo?
Bom, como eu disse para vocês, eu trouxe bastante coisa que eu queria ter versatilidade, né? E eu vou mandar esse material depois para a Marina disponibilizar para vocês. Então, eu vou pular algumas coisas aqui para a gente encerrar, porque tem algumas coisas que eu não quero deixar de ver, tá? Então, eu vou pedir só mais uns 10, 15 minutinhos para fechar a aula, tá? Nós temos alguns prêmios no Brasil que foram muito importantes para ajudar os autores, né, a se notabilizar. Eu vou passar rápido por eles, né? Como eu disse para vocês, a Turma da Mônica, né, a Turma da Mônica do Maurício de Souza, ela também teve que se revitalizar e ela fez uma nova leva de obras em que os autores interpretam os personagens mais importantes do Maurício de Souza. Então aí vocês estão vendo vários, mas eu trouxe alguns aqui, ó. Ou seja, artistas receberam um passe livre para dar uma outra versão para esses personagens. Algumas são mais engraçadas, outras são mais dramáticas, mas é tudo ali na linha infanto-juvenil, tá? Não tem conteúdo adulto, né? Porque o Maurício de Souza nem permitiria, né? É um conteúdo para jovem, né? O cara parou de ler Turma da Mônica e aí começa a ler a Gráfica MSP. Tá muito novo para ler Turma da Mônica, mas ainda não tá velho o suficiente para ler um Lourenço Mutarelli. Vai ler as Gráficas MSP, né? É mais ou menos isso, né? E aí, olha que interessante que justamente hoje, na tua apresentação de quadrinhos, o Maurício de Souza está completando 85 anos. Exatamente. Eu pensei nisso quando eu estava montando. E que é o Maurício de Souza, junto dos professores, né, o maior alfabetizador do Brasil, né? Todo mundo aprendeu a ler quase com o Maurício de Souza, né? Eu, inclusive, né? E aí, olha esse quadrinho do Louco, que maravilha. Que coisa linda, né? Utilizando um personagem que é daquele jeito ali que tem no início, né? Esse daqui é um quadrinho do Chico Bento, ó. Um quadrinho muito emocionante da relação do Chico Bento com a avó, né? Muito bom esse quadrinho. Esse é um quadrinho mais de aventura, com os traços mais realistas do Chico, ó, do Piteco, né? Então ele pegou aquele personagem ali infantil e transformou numa história que se passa na Pedra do Ingá, que é uma narrativa famosa do Nordeste brasileiro, né? Então, na pré-história, o Piteco ele se envolveu com a lenda da Pedra do Ingá. Uma maravilha. O Chico, que é esse cara aí, né, que eu estou trazendo para vocês, ele publicou a Gráfica MSP, mas ele tem uma obra bem versátil, né? Ele fez alguns quadrinhos de terror, como Lavagem, ó. É um quadrinho de terror muito barra pesada. Eu não trouxe as cenas mais violentas, tá? Mas é uma mulher que vive com o marido e ela recebe um forasteiro em casa, e aí o marido pensa que ela está traindo ele com um forasteiro, e eles criam porcos para sobreviver. Ela é extremamente religiosa, e aí com esses elementos ele vai fazer uma história de terror, né? E aí, olha, eu vou chamar a atenção só para esse quadro da esquerda, que a mulher fala, vou para a igreja. Aí olha a casinha que ela mora, ela está descendo, né, uma escada. A ideia de ir para a igreja envolveria uma ascensão, né, uma subida, né, mas aqui ela está descendo, e no final do quadro a gente tem os porcos, né, porque ela está descendo em direção à sua bestialidade, à sua irracionalidade, e é isso que vai acontecer ao longo da história. Olha aqui como é que ela vai ficando, né, ao longo da história. Um quadrinho maravilhoso, eu não estou falando do final, tá, de propósito, mas é o Chico, né, aqui são outros quadrinhos do Chico. Esses quadrinhos da esquerda, né, são quadrinhos mais eróticos do Chico, né, o da direita, desculpa. O da esquerda é o Três Buracos, que também é um quadrinho com elementos de terror que ele publicou ano passado, se eu não me engano, é o quadrinho mais recente dele. Danilo Beirut fez o Astronauta, ficou muito famoso com esse quadrinho Bando de Dois, ó, que está ali no slide. A gente no Brasil tem o Nordestern, são histórias de faroeste, de western, no Nordeste, né? Então são histórias de faroeste, de western no Nordeste, é o Nordestern. Esse é um quadrinho de Nordestern. São dois cangaceiros. Cangaceiros são os, né, os bandidos que vivem e viviam, né, no sertão brasileiro, né? Bandidos é uma palavra muito forte. Na realidade, eram pessoas ligadas à marginalidade e que aí viviam informalmente, e algumas delas assaltavam pessoas, né, nessa vida informal. Essa é a ideia do cangaço, né? E aí são dois cangaceiros. Quando a polícia, né, os macacos, né, os cangaceiros chamavam as polícias dos macacos, né? Quando a polícia pegava os cangaceiros, ela tinha o costume de cortar a cabeça e exibir em praça pública como um exemplo, né? Então, esse bando desse sujeito aí que tá, né, nas páginas, ele é atacado, a polícia corta a cabeça dos membros e eles dois sobrevivem. E aí eles vão ir atrás da polícia para recuperar a cabeça dos colegas para dar um enterro digno para eles. Essa é a história. É uma história maravilhosa. Tem uma cena que eles fazem uma emboscada numa igreja para pegar os caras que vêm com as cabeças, que é uma maravilha. Ele acabou de ser republicado no Brasil em cores, mas ele originalmente é preto e branco.
Bom, a Bianca Pinheiro ela revitalizou a Mônica, né? As turmas da Mônica novas é ela que faz, né? E ela às vezes trabalha com o esposo dela, é o Greg Stella, que está aí. E o último quadrinho dela é o Sob o Solo, que é um quadrinho de guerra, 2 personagens, e ela fez assim, ela desenha muito bem, mas ela resolveu fazer nesse formato do João Palito, né? Que é aquele desenho muito simples, né? Aquele desenho que é só um tracinho, porque ela está falando de como a guerra ela nos tira tudo, né? Inclusive a nossa identidade. Então ela trabalha com esses personagens que são quase abstratos, né? Não tem nenhuma dimensão, né, mais concreta, não são especificados, e as cenas são todas de longe, ó. O quadro mostra eles de muito longe, né? Para falar é uma guerra abstrata também, não é uma guerra concreta, a gente não sabe que guerra é essa, mas para falar desses 2 sobreviventes que vão perdendo tudo. Logo no início do quadrinho, um deles morre e o outro tem que lidar com isso. Em alguns momentos ela até traz, ó, objetos mais realistas, né? Essa cena eu acho maravilhosa, é a cena que o soldado vai bater continência e a gente tem um close no rosto dele, e a gente finalmente vê quem ele é, né? Mas só vê quem ele é porque ele tá quase que já enlouquecido, batendo continência por nada, porque ele tá sozinho nesse troço aí, o amigo já morreu, né? Então é um quadrinho muito inteligente, muito bem feito, e que foi publicado por uma grande editora, tá aqui o meu, ó, já vou mostrar o meu para vocês, ó. Esse aqui, ó, capa dura também, ó, um acabamento impecável, e que também, em outros momentos no Brasil, a gente não teria, né? Bom, o Jeremias Pele, né, foi uma revitalização do Jeremias, da Maurício de Souza, para discutir racismo. Então aí vocês estão vendo, na página da esquerda, ele vendo um astronauta negro na televisão e percebendo que ele pode ser o que ele quer. Na página da direita, uma mulher evita sentar do lado dele no ônibus, né? Coisas que qualquer criança negra no Brasil sofre, né? E essa é a página mais importante do quadrinho, que os quadros perguntam ali, ó, o que você vê, ó? Os quadros formam a frase, né? O que você vê? E ele está indo dormir, né? Completamente angustiado pelo racismo que ele e o pai dele vem sofrendo ao longo da história, e essa cena é quase um manifesto, né, um manifesto contrário, né, ao racismo no Brasil, né? E já entrou para a história também do quadrinho brasileiro, né? Depois, esse é o Jefferson Costa, que foi quem desenhou o Jeremias Pele, né? Ele depois fez esse quadrinho aqui, ó, o Roseira Mendalha Engenho, contando a história da família dele na época do polígono da seca no Nordeste, que é quando as famílias tiveram que lidar com a maior seca da história do país, que matou 250 mil pessoas no Nordeste brasileiro. E aí ele conta a história da família dele nessa época, né? Vários personagens, né? Também é um quadrinho muito importante e foi indicado ao Jabuti desse ano, que é o maior prêmio da literatura e que agora tem uma categoria para história em quadrinhos, né? Bom, André Diniz eu vou pular, tá? E vou falar um pouquinho do Dessalete, porque o Dessalete é um autor negro, né, brasileiro, muito preocupado também com a questão racial, né, com a representação do negro no Brasil. Ele escreveu essa, que é uma das obras mais importantes do país, com certeza. Essa obra tem 2 anos só, mas ela vai ser lida até o fim dos tempos, que é uma história que conta o Quilombo dos Palmares. Provavelmente é o maior quadrinho no Brasil. Eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Olha o tamanhão dele, ó. Olha o tamanho disso aqui. Olha aqui. É um quadrinho imenso que conta a história dos Quilombos dos Palmares, tentando humanizar esses negros que não são escravos, como a gente diz, né? Mas foram pessoas escravizadas por causa de um contexto social muito específico e que tem uma interioridade, né? Tem as suas lendas, tem as suas narrativas, amavam, se divertiam e também lutavam, também fugiam, né? Não baixaram a cabeça. O Quilombo dos Palmares durou 100 anos, gente, né? Então foi uma gente que resistiu muito, e aí ele vai contar a história dessas personagens. Aqui numa das páginas, ó, o sujeito está pensando, né, na lua, né? Olha para a lua, está pensando na própria liberdade, e aí a lua vai se convertendo, né, naquele instrumento de moer, né, das fazendas brasileiras, ou seja, a ideia de liberdade vai se transformando, né, numa ideia de trabalho. Enfim, o quadrinho é cheio dessas representações, mas uma das cenas mais impactantes é a cena que acontece com a escrava Dara, que tem um momento que ela meio que dorme, então ela entra num estágio de semiconsciência e ela acorda numa rua do Brasil contemporâneo, a imagem da direita ali, ó. E ela acorda, e ela vê o chão rachando, né? E é o Marcelo de Salete dizendo que muitos desses negros, muitos dos descendentes desses negros que foram escravizados, continuam ainda escravizados no país, só que a partir de outras, né, de outras orientações, né, a partir de um outro
de uma outra escravização sistêmica, né, que a gente observa no Brasil dia a dia, né? Então essa cena é aquelas cenas que é uma porrada, a gente está lendo assim, de repente a mulher, é uma história toda passada no Quilombo dos Palmares, ou seja, no passado, né, e de repente ela acorda no Brasil atual, ela está delirando, isso não acontece no quadrinho, tá? E a gente não vê diferença nenhuma, né? Bom, aqui é o Yeshua, que é a história de Jesus Cristo, né? São 3 quadrinhos contando a história de Jesus Cristo por autores brasileiros. Isso nunca aconteceria em outro momento, tá, gente? Contar a história inteira de Jesus Cristo, ali é o momento do Calvário, por exemplo, né? Mas isso aqui eu vou passar rapidinho. Esse Shondaru é sobre as resistências indígenas, né? Pela demarcação das terras, né? Então percebam como é bem diversificado os temas, né? A Edna Lopes provavelmente fez o primeiro quadrinho extenso de autoria feminina no Brasil, que é sobre uma órfã que está procurando a avó, né? E ela vai abrir, né, o cenário para que outras mulheres tivessem a mesma coragem, né, de fazer narrativa gráfica no Brasil de maior extensão. É o caso da Paula Mastroberti, que vai recontar a história da Bela Adormecida, nesse quadrinho aí, Adormecida, né? Quadrinistas excepcionais, olha o traço dessa mulher, né? Uma influência do quadrinho europeu, né? Que em geral era uma coisa muito masculina no Brasil, né? Os caras adoram citar Moebius, Manara, os quadrinhos europeus, e aí aos poucos as mulheres estão se incorporando essa tradição no seu quadrinho também, né? Wagner William, eu sou apaixonado por ele, mas eu vou ter que pular. Olha esse cara, olha a obra desse cara. Mas eu vou pular, tá, gente, pra gente poder terminar. Mas é magnífico, Wagner William é magnífico, é um autor assim, ó. É um dos meus preferidos. O José Aguiar fez um quadrinho, A Infância no Brasil, e ele conta toda a história do Brasil na perspectiva de crianças. Então, crianças na época colonial, crianças no século XVII, crianças no século XVIII. É um quadrinho maravilhoso, muito, muito carregado de preocupação social, né? Eu trouxe só para mencionar. A Cirlanei, ela faz uma série chamada Magra de Ruim, só para falar de problemas cotidianos que as mulheres passam no Brasil, dos mais introspectivos aos mais públicos, né? Então, são tirinhas, mas que não tem uma preocupação de fazer piada, de fazer humor, elas têm apenas uma reflexão, uma preocupação de refletir sobre a condição da mulher no momento atual, né? E aqui eu tenho algumas, esse material vai ficar disponível para vocês, como eu disse, mas vocês encontram na internet, né? A Luli Pena é uma autora que vem correndo em paralelo ao quadrinho nacional, porque olha o traço dessa mulher, olha que coisa incrível, que coisa linda, esse geometrismo dela nas páginas, ó, esse brincadeira com as formas para contar uma história de amor na São Paulo da década de 20, do século passado. Então ela vai contar a história de uma mulher apaixonada por um homem e os seus desencontros na cidade, e o quadrinho está aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, olha o tamanho, é um quadrão, né? Não é um quadrinho, é um quadrão. E ele tem alguns diálogos, mas é quase como se fosse um filme mudo, né? Contado só por imagens, né? E a gente tem algumas editoras independentes que eu vou deixar para vocês procurarem depois, né? Algumas coleções, né? Mas eu vou encerrar com esses projetos aqui, dois projetos. O primeiro é Narrativas Periféricas da Editora Amino. A Editora Amino abriu um edital, chamou artistas da periferia, só artistas da periferia. Esses artistas submeteram alguns trabalhos. A Editora Amino avaliou esses trabalhos, escolheu 6 desses artistas que nunca tinham sido publicados no Brasil. E a Editora Amino é uma das editoras mais importantes do quadrinho nacional. Então não é uma editora pouca coisa, uma editora muito importante. Publica quadrinho nacional e quadrinho estrangeiro também. Chamou esses quadrinistas, deu aula de quadrinho para esses quadrinistas, colocou esses quadrinistas em diálogo com alguns dos grandes nomes da geração, inclusive o Chico, né, que a gente viu, né? O Chico deu aula para eles, editou as histórias desses quadrinistas, ensinou esses quadrinistas a fazer roteiro, a fazer diagramação, fazer layout, estilos de desenho, composição de página, ensinou esses caras a fazer isso, né, esses caras e essas meninas, né? E aí, no final do processo, via Catarse, via financiamento coletivo, publicou essas 6 obras desses 6 autores. Gente, essa é aquelas coisas que eu digo que é um milagre, assim, é uma coisa maravilhosa, uma coisa impensável em algum outro momento, né? Uma editora ter essa abertura, ter essa generosidade, e os quadrinhos são excelentes, né? Quadrinhos de primeira viagem, né? Quadrinhos que são esses autores entrando no mercado, né? E são muito diferentes entre si, e são todos muito bons, né? Então, isso é uma experiência que eu tinha que falar para vocês, senão eu não dormiria tranquilo hoje à noite, né? Mas eu vou terminar, porque vocês devem estar se preocupando,
com as tirinhas, né? Tirinhas. Eu estou pensando em voltar, se a Marina, se o Icube permitir, só para falar de tirinha, porque não coube, é muita gente, né? Mas eu quero falar de dois nomes. Boa ideia. É uma boa ideia, eu acho também. Eu acho. Mas vamos falar de dois nomes rapidinho. O André Dahmer, né? Que o André Dahmer é o novo Enfio, muita gente fala o Enfio, né? Eu mencionei lá no início, não sei se vocês vão lembrar, foi um grande autor contra a ditadura. E o André Dahmer vem nos ajudando muito a entender o Brasil contemporâneo, com o humor cáustico que ele tem, né? O André Dahmer, ele é muito irônico, né? Ele é muito pesado às vezes até, né? Ele tem um humor muito corrosivo, né? E ele vem nos ajudando a entender o Brasil e também nos ajudando a lutar contra a nova onda de conservadorismo, né? De autoritarismo, né? De fascismo que o Brasil vem vivenciando. Então, por exemplo, né? Essa é uma tirinha, não consigo ver o futuro para o país. Aí o outro fala, posso lhe contar um segredo? É bom você não conseguir vê-lo, né? Ele às vezes é muito pessimista, né? Aqui, o primeiro porquinho fez uma casa com cartões de crédito, né? Relendo a fábula do, né? Pensando a realidade econômica do Brasil hoje, né? Eu adoro, quando eu digo adoro, gente, é uma coisa terrível, é que eu adoro a perspicácia do artista, né? Que tal um museu em memória do Pantanal? Vai acabar pegando fogo, né? Então, ele tem essas tiradas, assim, que é um tapa na cara do brasileiro, porque é isso que a gente tem feito no país, né? Seu microfone está desligado na bandeira do Brasil, né? Essa foi uma das melhores sacadas dele na quarentena, né? Botar na bandeira, seu microfone está desligado, né? Que é o que a gente mais vem dizendo atualmente, né? Ele tem algumas séries que ele faz relações, ó. Velha política, nova política. Aí é um cigarro de cor diferente. Velha política, nova política. É um cavalo que tem um chifrinho falso de unicórnio. Ó. Ele tem essas séries, né, que também nos ajudam a entender o Brasil, né? E vocês encontram tudo na internet de graça, tá, gente? É só procurar o Facebook dele, o Instagram dele. Essa eu adoro. A última do Dahmer que eu vou ler é aquela ali. Que gostosa, Percival, mas não sai com homens. Como você sabe, ela passou sorrindo, né? O André Dahmer é uma maravilha, gente. Uma maravilha. E essa daqui foi a última. Essa daqui é uma que deu nó na garganta, né? Quando as escolas foram reabertas, né? E aí ele escreveu: cheguei numa fase da minha carreira que eu não posso mostrar minhas tirinhas para minha filha. Ele escreveu nas redes sociais dele. Porque é isso, né? É a gente indo para a morte, né? Aqui no Brasil, né? E em quem você votou, né? Essa também é um clássico já, né? Quem você votou? O cara todo coberto de sangue. Essa é uma das últimas dele. Essa de ontem ou anteontem. Eu botei só para vocês verem como ele continua afiadíssimo. Tá? E eu vou encerrar agora, juro para você, tá, gente? É que eu não posso deixar de falar da Laerte, porque a Laerte, gente, é um ícone. É um ícone. Eu estava falando com a Lu, eu me emocionei muito montando essa apresentação quando eu cheguei na Laerte, porque um país que faz uma Laerte, ele deveria ser um país resolvido já. Ele deveria ser um país alegre. Ele deveria ser um país com oportunidade. Porque um país que produz a Laerte, ele é um país que fez alguma coisa de bom. Ele é um país que acertou em alguma medida. Porque não se produz uma Laerte do nada. A gente não tem Laerte em nenhum outro lugar do mundo. Eu adoro culturas de outros lugares, né? Cada cultura tem o seu valor, né? Mas a gente está falando aqui da cultura brasileira. Eu leio muito quadrinho de outros lugares do mundo e não existe Laerte. Laerte é única. Laerte é uma coisa, é um fenômeno maravilhoso. A Laerte, ela transicionou, né, numa tira de jornal, ela antes identificava como o Laerte, né? E aí um dia numa tirinha, ela fez aquela tirinha ali, ó, às vezes um cara tem que se montar, né? E aí ficou uma coisa, ninguém tinha entendido muito bem a tirinha, e aos poucos ela revelou que ela era crossdresser, né? Crossdresser, né? Que é a pessoa que se veste, né, de mulher. E hoje ela atende, né? Ela performa, né, no feminino. Ela é a Laerte. Ainda que até a década de 90, né, as suas obras eram publicadas no masculino, porque era assim que ela se identificava. Ela ainda estava se descobrindo, né? Então, para além disso, né, a obra dela foi muito importante nesse aspecto, né? Porque a obra e a vida dela, num momento ali, andaram muito juntas, né? Para além disso, ela provavelmente é a maior autora de tirinha do Brasil. Eu gosto muito do André Dahmer, gosto muito, o Dahmer é genial também, mas a Laerte é uma coisa de outro mundo. Eu não vou ler para a gente, né, poder encerrar, tá, gente? Mas eu vou deixar para vocês. Né? Não, só essa do meio aqui, que é uma super popular. Você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Não precisa dizer mais nada, né, gente? A Laerte é assim, uma dádiva do nosso país, né? E o cara falando com o alto-falante virado para o lado errado, né? É uma coisa brilhante, gente. E olha aquela fez do auxílio emergencial. Olha que maravilha, né?
da quantidade insignificante de dinheiro que o governo demorou enrolou um monte para dar para as pessoas com menos condições desse país. Aí a Laerte me pegou e me fez essa charge, né, maravilhosa, né? A Laerte, agora a obra dela está sendo toda publicada no Brasil nessa coleção aí, ó, Laerte Total. Mas e aqui eu deixei uma historinha grande dela, ela não faz só tirinha, deixei inteira aqui porque tem na internet, tá? Essa história maior é um cara que vai entrar em contato com uma coisa muito estranha. Eu não vou dar mais detalhes que vocês podem ler também, e mostra como a Laerte também é excepcional quando ela conta uma história mais longa, porque ela tem histórias mais longas também. Com isso, eu me despeço, pedindo muitas desculpas por ter passado um pouquinho do tempo, tá? E se eu corri um pouquinho agora no final, tá, gente? Eu espero que não tenha ficado chato, pelo menos, né? Que não tenha sido pesado de ouvir, né? Mas eu vi que achei que dava para, né, usar mais esse tempinho só para terminar bem, né? Para terminar com a consciência limpa, né? E, como eu disse, se precisar em algum outro momento, eu estou sempre à disposição, posso vir falar melhor de alguma coisa ou de outras coisas, né? Mas assim vocês podem ter uma noção do que vem sendo feito no Brasil, né? Quem são os quadrinistas, os e as quadrinistas no Brasil, né? O que eles vêm dizendo, como que eles vêm se orientando, para começar a conhecer mais, porque os quadrinhos também, né? Assim como a música, o cinema, que a gente já conversou, também são um ambiente muito, muito frutífero, muito eficiente para conhecer a cultura brasileira e, por intermédio da cultura brasileira, a língua brasileira também, né? O jeito que a gente fala e pensa aqui, né? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado. E agora eu estou à disposição para o que vocês quiserem, podem perguntar. Bem, pessoal, eu vou abrir para as perguntas, então. Vou comentar aqui que logo lá no início, antes ainda do Daniel estava começando a falar, o Pablo tinha colocado aqui no bate-papo uma mensagem dando as boas-vindas para o Daniel e dizendo que quer assistir de novo a palestra passada falando sobre música. Ah, muito obrigado, Paulo, muito obrigado. A Fátima disse que assistiu a palestra de cinema, que foi muito boa, e gostaria de outra de cinema e de literatura, gostaria de saber mais sobre Clarice Lispector. Tá bom. E o pessoal agora agradecendo. Maravilha. Alguém tem algum comentário, gente? Alguma pergunta? Eu que agradeço a atenção, gente. Muito obrigado. Podem perguntar. Fiquem à vontade. Eu trouxe um monte de quadrinho aqui e não mostrei tudo. Ó. Depois, se quiser, posso mostrar. Eu trouxe um monte que eu não mostrei por causa do tempo, né? Mas tô cheio de coisa aqui do lado. Tô com uma torre de quadrinho aqui do lado. Então, se quiserem, posso mostrar, falar melhor de alguma coisa. Fiquem à vontade. A Maria Ângela mandou aqui. A gente vai ficar com gostinho de quero mais. Parabéns. É verdade. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Depois a gente pode pensar em fazer alguma apresentação mais focada, né? Em algum. Dá para fazer, dá para fazer. É que eu fiquei pensando, imagina quem nunca viu nada de quadrinho, né? Aí eu tentei montar uma coisa que. Ou as gerações anteriores também dá para falar, né? Muita coisa boa aconteceu antes do século XXI, né? Sim. É só me chamar que eu venho. Óbvio que vamos chamar. Eu acho melhor. Obrigado. Aqui a Mariana mandou. Obrigada, professora. É sempre uma honra te ouvir. Pessoal agradecendo, Vitória agradecendo. Pablo mandou, muito boa, Daniel. Você faz com tanto amor. É verdade, né? Eu ri muito aqui, né? Que o Daniel, ele pega o quadrinho com tanto amor. Ele pega assim para mostrar e ele, olha que coisa linda! Sim, ninguém vê. Ele tem tudo. São edições bonitinhas. Se alguém não gostava de quadrinho, agora gosta, né? Ele convenceu vocês, convenceu todo mundo. Eu nem mostrei essa aqui, ó, do Roseiro, ó, que eu falei para você. Imagina, gente, a história das famílias nordestinas no período da seca, e aí tu tens um tratamento desses, ó. Realmente eu fico muito emocionado. Eu coleciono quadrinhos, pesquisador de quadrinho no Brasil, tem que colecionar, porque a gente não encontra em biblioteca, né? As nossas bibliotecas não têm quadrinhos, tem literatura, né? Então, quem pesquisa quadrinho, que é o meu caso, tem que ter uma coleção em casa. Então, vocês podem ver aqui, né? Atrás, aqui, já tem alguns aqui, mas o nosso espaço é todo com livro, né? E boa parte desse espaço é ocupado por quadrinhos, né? Mas as edições são bonitas de ter, né? É quase item de decoração, é a coisa mais linda que existe. Eu adoro o objeto do quadrinho. Eu não leio tanto em e-book, porque tem tudo em e-book, a maioria a gente lê no digital, mas eu não consigo me livrar do objeto. A gente se apega nos livros, né? De mexer e folhear. Eu tenho um livro aqui que não é quadrinho, é do Agualusa, As Mulheres de Meu Pai, que eu tenho uma edição feia, uma capa horrorosa.
Que coisa feia, não sei por que aquele livro é tão feio, uma história tão linda, e o livro tem uma capa verde limão, amarelo limão, não diz. Que não combina com nada, né? Com nada. Horroroso, né? E aí surgiu uma amiga nossa, Karine, que até tinha conectado aqui, não sei se ainda está. Ia se desfazer de um livro que ela tinha, que era uma capa de uma mulher grávida, linda, assim. Eu quero, agora eu tenho os dois. Um é bonito e outro as anotações que eu fiz. Eu tenho também, eu tenho. Eu tô dando risada, mas eu não tô julgando, tá? Porque eu tenho a mesma coisa, não me desfaço. Mas aí eu, às vezes eu acho que eu comecei a pesquisar para dar uma desculpa, né? Não, eu pesquiso, eu não posso me desfazer porque eu pesquiso, né? Eu acho que foi isso que eu fiz. A Fernanda Santos está comentando aqui. Você fala de uma forma muito apaixonada, é lindo ver, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. A professora Fernanda comentando aqui também. Bem, pessoal, se surgirem mais dúvidas, comentários, vão falando que eu vou passar para o Daniel, mas eu acho que já fizeram vários comentários aqui, o pessoal está agradecendo, já se despedindo. Então, eu quero agradecer muito aqui a presença do professor Daniel, sempre muito legal, tudo que ele fala para nós, né, gente? E a maneira, como vocês comentaram aqui, a maneira como ele expõe, faz a gente gostar de qualquer coisa. Nem precisava ser bom o quadrinho, a gente viu hoje que o quadrinho brasileiro era, mas se não fosse, a gente gostar igual, porque ele faz a gente... Ele transmite a sua paixão para nós. É verdade, Andréia. Ele faz a gente gostar de tudo que ele apresenta, né? É verdade. E... Eu me lembro que o primeiro quadrinho que eu li foi Obrigada a Marina, que me apresentou a Mônica. E depois não parei. A turma da Mônica foi o arrase. Ai, que legal, Claudinha, que legal. Sim, eu sempre falo da Turma da Mônica, né, gente, que tem a Turma da Mônica, como o Daniel falou, ele foi alfabetizado com a Turma da Mônica, eu também fui quando eu era criança, e por isso o nome da minha irmã é Mônica, né? Meus pais não sabiam que nome colocar na filha, estavam em dúvida, cada um queria um nome, filha, que nome tu acha que a tua irmãzinha deveria ter? É Mônica, óbvio. Eu tinha 4 anos. Ainda bem que ela estava lendo Cascão, né? Ainda bem que ela estava lendo Cascão. Ainda bem que não foi menino, se fosse menino ia ser Cascão o nome dela, com certeza. E a Mônica segue sendo, né, um referencial. Qualquer banca do país tem uma Mônica lá, né? Cheguei aqui, eu estava voltando, cheguei aqui. E agora tem essas edições novas, né, para leitores mais velhos, que também vale a pena, né? Sim, eu não sabia disso, adorei saber disso. Eu sou super fã da Mônica, estou até planejando fazer aí. E aqui o número de quadrinhos nesse slide, ele já está desatualizado, que foi o mais bonitinho que eu achei para botar aqui, porque já deve ter o triplo de quadrinho, 3 vezes esse número, já tem um monte de coisa. Então vale a pena. Que lindo, que lindo. Claro, como toda a coleção, alguns são melhores, alguns são piores, óbvio, né? Mas todos valem a pena conhecer, assim. São muito inspirados, assim, as leituras. Assim. Vale a pena. Que legal, que legal. Bem, gente, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu vou finalizando, então, agradecendo muito aqui a presença do Daniel. Adorei. Não quero acabar, vou acabar porque vocês têm compromissos, né? Sim, não, eu já me passei. Sempre muito legal contar com a presença do Daniel aqui. Temos que marcar mais coisas, já vamos pensando. Já surgiu mais uma ideia aí das tirinhas. Marcaremos. Vamos marcar. E bem agradecer a presença de todos vocês também que participaram, que estiveram aí com a gente até tarde, que estão participando de outros eventos também na Semana do Brasil. Tem muita coisa legal na Semana do Brasil, então não é fácil a gente conseguir participar até tarde, né? Então, agradecer muito a presença de vocês. Lembrando que hoje foi o professor Daniel e entre todos os eventos legais que a gente tem aqui na Semana do Brasil, amanhã não. Quinta-feira, às 18h30, a gente conta com a professora Lucilene Canilha, que é a esposa do Daniel e que é maravilhosa, gente, também. Tá?
Vai estar muito legal participar. Ela é maravilhosa. Gente, venham conhecer a Lucilene. Tá? Vocês vão gostar muito. Ela é maravilhosa e é a primeira vez que ela vai participar aqui com a gente. Vamos dar apoio. Então, venham e participem. Vocês já têm a programação, né? Todo mundo. E quem quiser esse material da apresentação aqui do professor Daniel, é só escrever um e-mail para mim, vocês já sabem, né? Eu vou colocar o meu e-mail aqui de novo no bate-papo. É bem fácil, meu e-mail é marinaregufe@gmail.com. Eu esqueci de deixar o meu, mas aí pode disponibilizar também, como das outras vezes, tá? Pode deixar. Ah, perfeito. Entre em contato comigo, fiquem à vontade, tá, gente? Ou nas redes sociais, enfim. Aí a gente vai conversando, vai acertando. Qualquer coisa, pergunte para a Marina que ela passa para mim. Perfeito, gente. Então, antes da gente se despedir oficialmente, eu vou tirar a nossa foto que faltou, aquela foto de todo mundo, se eu conseguir. Eu quero dizer só uma coisinha rapidinha. Primeiro vou pausar para a foto. Ah, vamos. Espera aí que eu vou fazer todo mundo sorrindo, então. Eu esqueci de dizer uma coisa aí. E mais uma, melhor. Agora pode sim. Tirar. Pronto. Já tirou ou eu estou fazendo pose de gasto? Agora sim. Tirei uma com o celular. eu tava que eu nem respirava aqui, né? Já tirou, posso falar? Voltou que nem quadrinho, debaixo d'água. Respirando junto. Não, eu queria dizer rapidinho só, parabenizar a programação do evento. Não sei como é que eu me esqueci de dizer isso antes. Eu colhei lá quando vocês me enviaram, vocês já me enviaram com as outras atividades, né? E eu não posso deixar isso passar batido, gente. O evento está maravilhoso, está uma coisa assim, ó, a diversidade de assuntos, né, para interesses diversos, né? As pessoas diversas, a gente vê gente de um jeito diferente, formação distinta. Isso é tão bom de ver, assim, um evento, né, em todos os aspectos, né? Se fosse um evento preocupado com o público brasileiro, né, digamos assim, né, a gente não é raro ter uma complexidade, uma diversidade que a gente viu nessa semana aí. Então, eu ia dizer no início, aí estava mais preocupado, né, com o tempo ali, me esqueci. Parabéns pela semana, porque, olha, que evento maravilhoso. Como eu já fiquei feliz, né, de participar dos outros, né? Mas eu acho que eu sempre esqueço de exaltar esse trabalho que vocês fazem, tá? Parabéns mesmo, parabéns. Obrigada, Demas. Obrigada pela sua participação, pela participação da Lu. Eu vou agradecer também que ela ainda não apresentou, mas eu sei que ela está escutando. Quinta-feira eu vou estar aqui com vocês. Então, gente, vou agradecer a presença de todos vocês, me coloco à disposição. Agora, no bate-papo, eu vou colocar o meu e-mail, porque eu não consegui escrever o @ aqui no computador do Rafael. Agora eu vou pedir ajuda para ele. Deixo o meu e-mail para vocês. E aí, quem quiser esse material, é só escrever para mim, tá? Tá bom. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês. Gente. Eu que agradeço. Obrigado. Se cuida, Daniel. Se cuida muito. Se cuidem, vocês também. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Agora o Rafael me explicou aqui. Cadê o bate-papo aqui para eu mandar meu? Aqui, Alt 64. Alt 64. Aí. Pronto. Foi o meu e-mail aqui para vocês, tá, gente? Quem quiser material, é só mandar aí para esse e-mail. marinaregufe@gmail.com. E pronto.